E aí pessoal, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula Araújo, eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre leitura. Leitura é algo tão simples, né, de se fazer, mas que muita gente não tem o hábito. Mas esse hábito é muito importante pra gente, né? É uma das formas da gente aprender, com a leitura. Então a gente está perdendo de estar crescendo, de estar amadurecendo muitas vezes quando a gente não lê. Então esse vídeo é um incentivo para você que não liga muito para ler, que não tem esse hábito, mas que vai fazer muita diferença. Eu sempre quis ter, mas nunca consegui ler, né, muito. Até 3 anos atrás, mais ou menos, foi quando eu decidi que eu ia começar a ler outros livros. Eu sempre li a Bíblia depois da minha conversão, mas nada muito consistente e nada muito concentrado, né? E existem várias formas de você estar lendo e estudando e absorvendo o assunto de um livro que você lê, seja qual for. Então, desse tempo pra cá eu falei, não, tem que começar. Foi aquela resolução de fim de ano, né? Eu falei, não, tem que começar, eu preciso disso. Não é uma coisa que você faz para os outros, não é uma coisa que você faz para ajudar ninguém, é uma coisa que você faz para si mesmo. E o maior beneficiado é você, né? E o maior beneficiado nessa atitude da minha vida, né, foi eu. Então eu comecei, eu falei, não, eu vou ler um livro por mês. Até então eu raramente conseguia terminar algum livro, achava legal, assim, mas não tinha aquela empolgação de começar, não tinha nenhum assunto que eu achava que valesse a pena, né, prosseguir, porque o livro é uma coisa, é um assunto que não é uma página só, é uma coisa que tem consistência, tem um tamanho ali, né, que vai exigir um tempo da gente. Então eu comecei, isso foi, não me lembro o ano, né, depois eu vou tentar colocar aqui o ano que eu comecei. Eu falei, não, ano que vem, estava no final do ano, eu falei, vou começar a ler porque eu preciso, tá? Aí eu falei, não, vou ler um livro por mês, né, já queria começar com essa meta, parece pequena, né, mas um mês é bastante tempo. Então dá pra ler, né? Aí eu fiquei nisso, aí comecei a pesquisar, ouvir podcast, ouvir coisas que me estimulassem, ouvir resenhas de livro para poder saber se o livro valia a pena para poder, né? Valia a pena para poder começar a lê-lo, né? Eu comecei a pesquisar nessa época, eu tava numa vibe de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de carreira e tudo mais. Então eu comecei a pesquisar. Aí eu fui ver um podcast de um rapaz, acho que é o Guilherme Brito. Ele, num podcast dele no Spotify, e ele trazia podcasts sobre livros que ele lia. Não eram resumos em si, mas era só um comentário sobre o livro. Só uma chamada, tipo assim, gente, o livro é assim, assim, assim. Se vocês quiserem ler, vai ser legal. Ele dava os comentários dele, as observações dele. Então eu comecei a ouvir, e logo isso ele falava, não, porque eu leio um livro por semana. Eu, quê? Um livro por semana? Eu quero ler um por mês. Aí eu aumentei minha meta, falei, não, vai ser 2 por mês, né? Um vai ser pouco, 2. E aí eu comecei o ano com essa meta, já comecei, né, com um livro, e foi uma jornada, assim. Nesse ano a meta era 24 livros, né? E eu consegui ler 13. Mas assim, de quem não lia nenhum, eu já tava no lucro. E tudo isso paralelo à Bíblia, né? Porque eu criei, né? Foi sendo criado um ritual de leitura, de estudo, né, matinal. Eu começava com a Bíblia, e nessa época também eu comecei a escrever tudo que acontecia no dia, como se fosse um diário, né? Então eu fui desenvolvendo esse hábito nessa época. Nessa época, aliás, eu só escrevia o que era mais relevante, assim, não escrevia, chegava a ser todos os dias, mas se acontecesse alguma coisa muito relevante, aí eu escrevia para não esquecer. E conforme o tempo foi passando, essa frequência foi aumentando. Hoje em dia é diário, todos os dias eu escrevo, né? Faço um resumo do que aconteceu no dia anterior, faço isso de manhã, então eu falo sobre o dia anterior. E nessa época, né, ia a prioridade à Bíblia, então eu lia um capítulo, 2, 3, 4, dependendo do dia, do tempo que eu tinha. E aí eu comecei a inserir a leitura nessa rotina, né, de outro livro. E eu comecei, então eu lia a Bíblia, eu escrevia e eu lia uma parte do livro. Se tivesse mais tempo, eu lia um pouco mais de páginas, se tivesse menos tempo. É legal começar bem pouco, uma página, 3, 4 por dia, de acordo com
com o seu tempo, né? Dedicar um pouquinho de tempo ali, se tiver 5 minutos, parar um pouquinho, né? Ler e continua o seu dia, a sua rotina, porque se você quiser ler muito durante o dia, vai ter dia que você tem pouco tempo, então você não vai ler nada. Então é melhor você ler 3 páginas por dia e ler todos os dias do que não ler nada e no final de semana pegar o livro para ler. E fora que isso não cria uma rotina, né? Então, o primeiro ano foi mais ou menos isso e eu achei muito, muito bom e eu fiquei muito feliz de ter conseguido ler esses 13 livros, por mais que fossem bem aquém do que eu tinha planejado. E no ano seguinte foi quase o dobro, né, de leitura e eu fiquei muito feliz. Esse ano a minha meta não é dobrar ainda, mas assim, ser muito mais do que o ano passado. Então, assim, isso tem me ajudado muito, né? Os livros são formas de você ler pessoas, de você ler experiências, né? Como você conversar com pessoas que passaram por coisas, que viveram coisas que você ainda não viveu e elas trazem esse ensinamento. Então o livro é isso, ele traz essa visão, tipo assim, não faça isso, senão você vai se lascar, né? Não vá por esse caminho, essa forma vai ser melhor para você, tenta refletir sobre outros aspectos. E se você olhasse dessa forma assim? Então você às vezes vê perspectiva, você vê pontos de vista, você vê experiências que às vezes você nunca imaginou e às vezes a gente não encontra, não tem contato com pessoas, né? E às vezes a pessoa nem já até morreu, então é uma forma de você ter acesso ao que ela viveu sem estar com ela, né? É algo muito lindo, assim, tem algo muito profundo na questão dos livros, né? Que eu ainda estou descobrindo. Mas assim, gente, leiam, a gente precisa. É como se você deixasse algo, imagina a sua vida, como se você tivesse algo muito precioso. E você quisesse que muitas pessoas conhecessem essa coisa preciosa que você deixou, que você tem. Então você escreve isso e deixa ali assim, eu quero que as pessoas conheçam isso, elas precisam acessar. E elas deixam esse legado, essa informação, esse tesouro. Então assim, cabe a nós acessá-lo, cabe a nós abrir, né? Então ele não vai pegar e entrar na sua mente, mas você tem que pegar, abrir e ler, absorver, né? Que você vai ser beneficiado. Ah, Ana, qualquer livro? Não, acho que não. Lógico que tem pessoas que... Não, as pessoas são diferentes, têm inclinações e preferências diferentes. Mas assim, busque coisas que vão te acrescentar. Porque nem tudo é útil, né? Nem tudo é bom, nem tudo vai te trazer benefício. Então assim, busque resenhas antes dos livros, leiam a sinopse, vejam a opinião de pessoas que já leram, que isso vai te dar um norte, né? Em que aquilo vai me acrescentar? Eu sempre vejo isso, sempre, né, eu leio capa, sempre leio título, sempre vejo indicações para não perder tempo. Eu sempre tive dificuldade em começar e não terminar. Muita gente tem dificuldade em procrastinar, em parar no meio do caminho. Eu tenho uma necessidade de chegar até o fim. E esse ano eu tive que parar 2 leituras porque não estavam fazendo bem. 2 ou 3, na verdade. Foi difícil para mim ter que parar, porque eu fiz o que não era convencional para mim, que é parar no meio do caminho. Mas eu falei, não tá legal, tá me fazendo mal, então eu preciso parar porque esse livro não é tão importante quanto a minha saúde emocional, né, e tudo mais. Então eu parei porque não estava me fazendo bem. Então assim, selecione o que você vai ler, o que você vai buscar, né, e busque, né, primeiramente a palavra de Deus, né, que Ele deixou um livro incrível, com todo o tesouro do mundo pra gente, com todo o ensinamento, como a gente tem que viver. O maior exemplo que foi Jesus, de pessoas que o seguiram, que viveram o que eles tinham para elas. Que estão na Bíblia, né? Que são os discípulos, são as pessoas que seguiram, que serviram o Senhor, né? Do Velho ao Novo Testamento. Então, o livro principal está ali, né? Leia principalmente a Bíblia, mas sim, leia outros livros, outras literaturas. Né? Tem vários estilos de escrita, mas os cristãos têm me edificado bastante, eu tenho me aprofundado mais nesse momento de edificação, né, de desenvolvimento pessoal, de revelação de quem Deus é, de quem eu sou nele, de autoimagem, de orgulho, né? Então identifique suas áreas de deficiência, seus problemas, né? Peça a Deus para te mostrar. Então comece a se voltar, a trabalhar isso na sua vida. Eu tenho problema com isso, então vou buscar literaturas que me ajudem com isso, né? Pregações, audiobooks, se você não gosta de ter dificuldade em ler, procure audiobooks, né?
palestras, né? Às vezes tem um livro, a pessoa falando o livro, ensinando o livro, né? É bem interessante, divide em sessões. O Luciano Subirá, inclusive, lançou um livro agora, que em cima do livro tem um estudo. Então, se você tem dificuldade em ler o livro, compra o estudo, né? É coisa barata, se não me engano, está no site dele. Então, você vai poder assistir, né? Ele falando sobre o livro, o que ele quis dizer, as explicações e tudo mais, vai ser interessante. Mas, assim, não deixe de buscar conhecimento, não deixe de aprender, porque é necessário, né? A gente tá aqui, a gente tem uma vida só nessa terra, então vamos aproveitar, vamos ver da melhor forma possível, vamos desfrutar de tudo que a gente pode desfrutar, de tudo que Deus tem reservado para nós, tá? Isso que eu queria falar com vocês hoje, foi um prazer estar aqui, e eu agora estou trabalhando inclusive com livros, estou vendendo livros e bíblias, livros cristãos, então por causa dessa paixão, né? Por causa desse despertar que ocorreu na minha vida, que Deus me levou. Então eu fico muito feliz de tudo que tem acontecido comigo e eu quero que isso aconteça com você também, eu quero que você aprenda, cresça também, né? Então esse é meu objetivo, né? Que através da leitura a gente possa crescer. Ana, eu preciso comprar seu livro de forma nenhuma, você pode comprar onde você quiser, né? Mas se precisar de alguma coisa eu tô aqui e boa leitura pra vocês e me conta aí como foi sua jornada, se você já lê, se você ainda não lê, o que te atrapalha, quais são as suas limitações, o que te dificulta mais, assim, né? Fala pra mim que eu quero saber, porque eu tô aprendendo ainda, não é fácil, eu preciso me esforçar cada dia para poder ler um pouco, dá preguiça, mas a gente não pode se deixar pra lá, né? A gente tem que investir na gente também, né? O reino de Deus em primeiro lugar, mas a gente não pode se ignorar totalmente, a gente precisa disso pra crescer. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. Deus abençoe. Um abraço.